Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos prontos aí para ficarem maluco belezas com a professora Evany. Me ouvem direitinho? Opa, então tá joia. Então, pessoal, sejam bem-vindos à nossa nova disciplina. Não é por nada não é porque eu sou uma pessoa parcial e nem nada disso, mas com certeza e definitivamente a melhor disciplina de todas, que é a disciplina de saúde mental. Bem, pessoal, primeiro eu queria conversar uma questãozinha com vocês, tá? Professora Evany, nesse espaço do EAD, ela sofre um pouquinho, porque dentro dessa perspectiva do EAD, eu preciso realmente considerar que existem várias características e vários contextos socioeconômicos que permeiam a realidade da nossa turma. Então, gente, eu compreendo que para alguns o acesso à internet, o acesso aos vídeos se dê de uma forma muito mais fácil, enquanto que para outros esse acesso seja um pouco mais dificultado, né? Isso é uma grande pena, porque quando a gente está no espaço de sala de aula, eu consigo oferecer para vocês todos os recursos dentro das possibilidades, naturalmente, mas oferecer maiores recursos, permitindo que todos vocês tenham acesso ao que eu proponho. Aqui, meninos, infelizmente, a gente se vê um pouquinho mais limitado, então aqui, infelizmente, eu não consigo levar para vocês toda a potência que a nossa disciplina tem, tá? Dentro da disciplina de saúde mental, eu acredito que vocês já viram, né, que nessa etapa de uma maneira específica, peço desculpa para vocês, eu sei que é um pouco longo por conta de ser um documentário, mas eu já trouxe agora na primeira etapa uma das grandes referências no território nacional em termos cinematográficos, que é o documentário Holocausto Brasileiro. Ao longo da nossa disciplina, eu vou trazendo várias sugestões bacanas para vocês, né? Sugestões de literatura, sugestões de podcast, sugestões de série, sugestões de filme. Mas, infelizmente, devido a essa heterogeneidade da nossa turma, eu não vou conseguir cobrar isso como obrigatório. E, Valéria, seja bem-vindo aos Chorões do Holocausto Brasileiro. Realmente é uma realidade muito triste. Para aqueles que gostaram do Holocausto Brasileiro e já se impactaram com o filme, sugiro a leitura do próprio livro, né, do Holocausto Brasileiro, um livro com o mesmo nome, que é ainda um pouco mais drástico, tá, gente? É um pouquinho mais triste do que a gente já viu nesse documentário. Em termos de vídeos longos, esse vai ser o único que eu vou trazer enquanto uma atividade obrigatória da nossa disciplina. Mas ao longo da nossa disciplina eu vou sugerir várias coisas legais, tá, gente? Não é porque eu sou, assim, muito egóica, né? E a minha autoestima seja alta, não. Mas as minhas sugestões são bacanas. Então, todos vocês que tiverem oportunidade e acesso, vão tentando realmente conhecer esses materiais, porque eles vão enriquecer muito a visão de vocês dentro dessa nossa nova disciplina, que é a disciplina de saúde mental, tá, gente? Então, hoje, né, nessa nossa primeira aula síncrona, lembra que lá na nossa apostila eu falei para vocês que a gente estava fazendo uma viagem no tempo nessa nossa primeira etapa? Que para a gente conhecer a saúde mental, para a gente conhecer a rede de atenção psicossocial, a gente precisava fazer uma volta ao tempo. Porém, gente, a minha volta ao tempo, ela foi uma volta ao tempo muito pequena, né? A minha volta ao tempo foi uma volta ao tempo aí de algumas décadas, tá? Agora a gente vai conversar um pouquinho, vai fazer uma volta ao tempo um pouquinho mais longa. E nada de, não, professora, vim fazer enfermagem jurando que estava livre das aulas de história, professora. Não venha me aborrecer com essa história que está sendo aí despertada. Galerinha, para a gente conhecer quem nós somos, para a gente conhecer aonde nós estamos, a gente precisa olhar para a nossa história, né?
E quando a gente fala do contexto brasileiro, a gente precisa fazer uma volta aí histórica de mais de 500 anos, né? Gostaria muito hoje, gente, assim, de coração, vocês já sabem que a professora Evan é muito carente. Então, eu queria que vocês hoje participassem comigo no chat, tá? E aí, gente, para a gente pensar um pouquinho na nossa história de saúde mental no Brasil, a gente precisa voltar lá para o contexto do descobrimento do Brasil. No contexto do descobrimento do Brasil, quem eram as pessoas que estavam no Brasil? Falem comigo aqui no chat que eu quero todo mundo ligadão, acordadão, assim, com os olhos abuticados. Perfeito, os índios, né? Então, essa é a população nativa do nosso país. E como vocês já sabem, como em alguma proporção isso ainda se mantém hoje, lá no nosso tempo passado, nós tínhamos uma população indígena com várias tribos, né? Com vários povos. E uma questão muito característica aqui do Brasil é que quando a gente vai conhecendo um pouquinho de cada uma dessas tribos, a gente vai percebendo que existem diferenças culturais importantes em cada uma dessas comunidades. Porém, gente, tudo que vocês já ouviram aí falar de índio, me diga uma coisa. Vocês já ouviram falar de ter manicômio de índio? Lá na tribo, assim, de ter uma oca em específica, falando essa oca aqui é a oca dos índios doidos? Vocês já ouviram falar de alguma coisa assim? Bem, particularmente eu também não, né? O Brasil não é muito grande aí, vai que, né? Provavelmente até tenha, mas que a professora Eva saiba, eu não conheço nenhuma oca manicomial. E aí, se não tem ocas manicomiais, gente, e a gente pensa que o ser humano, com os seus distúrbios bioquímicos, esses distúrbios, eles são os mesmos ao longo da humanidade, aonde vocês acham que estavam os loucos índios? Alguém tem um chute? Morto? Bem, Jonathan, provavelmente algumas culturas, realmente algumas pessoas que não se encaixavam eram realmente mortas, né? Catarina, eu acho que eram considerados sábios. Gente, dentro realmente das comunidades indígenas, a gente vê realmente uma característica mística, né? Nós temos a figura dos curandeiros indígenas, que são os pajés. Então, a Ana Paula trouxe aqui um palpite, né? São os considerados possuídos. Então, a gente precisa pensar que dentro dessa compreensão mística, que não é uma compreensão mística que nós temos no nosso contexto atual, lá nas comunidades indígenas, eles conseguem compreender um pouquinho melhor essas questões místicas, esse contato com esse ancestral, com os deuses, né, que fazem parte da religiosidade indígena. Então, gente, a gente consegue perceber que a figura do pajé, ela já é uma figura que provavelmente alucinava. Se fosse na psiquiatria atual, tá bom? Eu não tô falando que ele alucinava, não. Eu tô falando que dentro da nossa compreensão de psiquiatria atual, os pajés, eles tinham contatos com os deuses da mata. Então, se a gente colocasse um pajé para um psiquiatra bem cético hoje consultar, o psiquiatra falaria: esquizofrênico esse aí, hein? Vamos prescrever um haloperidol para esse pajé. Então, quando a gente pensa, gente, nessa questão dessas diferenças várias, vocês trouxeram vários palpites que provavelmente possam estar certos, mas a diferença, inclusive, desses próprios palpites que vocês trouxeram trazem a marca dessas diferenças e de como que as diferenças que existem nesse mundão aí que a gente vive, elas são lidadas de formas diferentes a partir de uma cultura, a partir de um povo, a partir de um período temporal, né? Isso daí eu tenho certeza que vocês já estão carecas de saber, estão cansados de ouvir a professora Evan falando sobre isso, porque eu venho martelando essa questão lá desde ética, né?
Mas quando a gente pensa nessa figura dessa pessoa diferente, essa pessoa que é louca, eu vou usar o termo louco, né, com a licença da palavra, mas quando a gente pensa nessa pessoa, a gente vai pensar que a forma como essa pessoa ela é compreendida e a forma como essa pessoa é inserida ou não dentro do seu contexto vai variar de uma forma temporal. Então, se a gente está falando aqui que provavelmente os loucos ou eram pajés, ou às vezes eram abandonados na mata para morrer, ou eram os sábios, os conselheiros, dentro desse contexto, que era um contexto brasileiro, chega Portugal. Portugal com uma cultura que é eurocêntrica. E a partir do princípio que nós temos uma cultura eurocêntrica, lá naquela época das grandes navegações, nós lá em Portugal, nós tínhamos países que eram de maioria protestante, países que eram de maioria católica. E a colonização brasileira, que foi feita por meio de Portugal e depois a Espanha, lá que a gente sabe do Tratado de Tordesilhas, né? Mas quem chegou aqui primeiro foi Portugal. E Portugal é uma nação de maioria católica, né? Então veio Portugal com aqueles padres todos, com aquela galera toda que veio trazer e começar a implantar pontos de cultura, percepções culturais diferenciadas. Percepções culturais que hoje, dentro das pessoas que estudam as ciências sociais, vem falando essa perspectiva cultural numa perspectiva colonial, que permanece até hoje. Então, muito do que nós compreendemos hoje enquanto cultura brasileira é uma cultura colonizada, ou seja, é uma cultura que a gente importou lá de Portugal, né? E aí, gente, quando a gente pensa nesses padres que chegam no Brasil, dessa Portugal, que era mais civilizada, né? Dentro da perspectiva deles, eles tinham uma civilização maior. E a partir dessa civilização que eles consideravam que era maior, desse modelo cultural que eles consideravam mais adequados, eles começaram a iniciar aquele processo de catequização do nosso povo. E naquele processo de homogeneização da nossa cultura, de uma cultura antes indígena, que começa pouco a pouco a tentar se encaixar naquilo que a população portuguesa, né, que a nação portuguesa, nação não, o reino português, né, compreendia como algo que fosse adequado. Então, lá nesse contexto, né, daqueles primeiros séculos, no período colonial brasileiro, a gente já começa a perceber que existem as pessoas que são consideradas inadequadas, né? As pessoas que são inadequadas para o trabalho. Nós percebemos que começam a surgir os inadequados, que são as mulheres trabalhadoras do sexo, que são as pessoas que se envolvem com o uso de substâncias psicoativas, as pessoas que são população em situação de rua. E lá, naquele contexto cultural, dentro dessa perspectiva de uma colonização católica, nós vemos a implantação no Brasil dos contextos das santas casas, né? Que eram esses espaços de cuidado em saúde que eram controlados pela Igreja Católica. Dentro dessas santas casas, galerinha, nós tínhamos a ala dos indesejados, né? Era lá que colocavam as pessoas que eram acometidas pela lepra, pelos tuberculosos, prostitutas, pessoas em situação de rua, os índios que não eram aptos ao trabalho. Então, todas essas pessoas que eram diferentes e que não eram aceitas, peste negra, Maria, peste negra também, mas peste negra foi um caso mais drástico, né? Se colocasse a peste negra lá na Santa Casa, morria todo mundo, né, gente? Peste negra é um negócio darkness, né? Mas a gente percebe, né, que a gente vê já naquele período do início das Santas Casas de Misericórdia, a gente já via no período colonial a segregação daquelas pessoas que eram diferentes e que não era bonito ter na sociedade, né? Ninguém achava bonito as prostitutas andando nas ruas e se mostrando, ninguém queria andar na rua e ver um leproso. Então, as mulheres solteiras e grávidas, elas não chegavam a ser
institucionalizadas, mas elas eram segregadas, né? Elas eram bem segregadas e viviam em situações de extrema pobreza, de extrema vulnerabilidade. Mas, dependendo do entendimento, se essa mulher solteira grávida, essa mãe solteira foi compreendida como uma prostituta, né, gente? Porque aí tudo varia do pensamento. Mas às vezes até essa própria mulher pode ser compreendida como uma prostituta e pode ser colocada em situação asilar. Então aí nesse contexto nós vemos a segregação da diferença, né? Até então não era a segregação do louco, mas era a segregação do diferente. Então lá naquela época parece que a gente não tem mais o lugarzinho do pajezinho curandeiro. A gente não tem mais esse espaço de uma cultura que aceita aquilo que é diferente. Então, já nessa nossa perspectiva colonizada, a gente já lida muito mal com aquilo que é diferente de nós, né? Mas aí, gente, quando a gente vem chegando ali no século XVIII, vem surgindo um novo movimento, né? Antes nós tínhamos os médicos de família, né? Que eram essas pessoas que tinham conhecimento sobre plantas, que atuavam junto com os boticários, né? Que eram aquelas pessoas que faziam preparados e que iam lá na casa das famílias para ver e para assistir as pessoas que estavam doentes. Mas o século XVIII, que é bem o século que a gente já conhece, que é o século que vem o advento da microbiologia, que a gente começa a pensar nas causas das doenças e numa perspectiva de atuar de uma forma mais massiva e mais incisiva no contexto de saúde e doença, a gente vê o advento dessa medicina, que é uma medicina moderna, né? Lá no século XVIII, nós temos um filósofo muito importante, né? Hoje eu vim preparada, né, gente, com os livros, eu não vou levantar para pegar os livros, né? Mas é esse carinha aqui, ó. Provavelmente vocês já ouviram falar dele, que é René Descartes, né? Esse carinha aqui, gente, ele foi um cara muito revolucionário na história da medicina e das ciências da saúde e das ciências de uma maneira geral. Porque ele entendeu que ele trouxe um postulado de que para você entender determinada questão, você precisa dividir essa questão em subpartes, né? E a partir dessas subpartes, a gente consegue olhar com um pouco mais de objetividade. Isso daí, gente, é uma coisa que na perspectiva atual a gente já muda bastante, vou falar para vocês mais tarde. Mas naquela época foi inovador, né? E dentro dessa perspectiva, nós vimos a medicina se apropriando, por exemplo, da área das doenças infecto-contagiosas. Vimos também lá no século XVIII a medicina se apropriando da saúde da mulher, né? De uma medicina mais de emergência, o início dessa cirurgia mais instrumentalizada, né? Então, lá no século XVIII, parece que aquele cuidado em saúde que antes era dominado pela igreja, parece começar a ser assumido por uma elite, homens, né? No início da medicina, as mulheres elas não podiam fazer parte dessa medicina. Era a elite de homens brancos que assumiam esse local de conhecimento e começava a destrinchar de onde vinham as doenças e como se dava a etiologia, né? E o curso dessas doenças. As doenças da mente, né, gente, como eles entendiam na época, ela veio um pouquinho depois, né? Não era uma área lá muito interessante, porque no início da medicina ela não era uma área muito rentável, né? Parece que as pessoas que eram loucas estavam numa situação de vulnerabilidade social tamanha que, numa perspectiva profissional, ela levou um pouco mais de tempo para ganhar destaque. Mas também lá no século XVIII, tardiamente, começou a ter um interesse também por essas doenças na mente, que foi tomada por uma classe de médicos chamado alienistas, tá? Então vai aí uma nova dica cultural da professora Evany. Nós temos um conto de Machado de Assis, bem pequenininho e muito... Travou? Ah, então
Deve ter sido o Ricardo que travou. Bem, então aí nessa perspectiva, tem um contozinho de Machado de Assis chamado O Alienista, né? É muito, muito interessante, gente. É um conto pequenininho para aqueles que gostarem de literatura. Machado de Assis, não preciso nem dizer que é um grande nome, né, da literatura nacional. Mas para aqueles que não gostarem muito de ler, não tem problema, tá, gente? Também tem o filme do Alienista. É muito interessante, é muito engraçado. E dentro do conto do alienista, a gente começa a perceber a problematização de quem é louco, afinal. De o que é errado na sociedade, afinal, né? Então, assim, é genial, tá? Então, sugiro para vocês que vocês vejam aí, pode ver com a família. É um negócio bem interessante para vocês pensarem, refletirem um pouquinho. E também se apropriarem da nossa cultura brasileira, né, gente? Que Machado de Assis é o cara. Bem, e aí, quem é esse alienista, gente? É esse médico de mente, é o médico da mente, né? Dentro daquela perspectiva de que René Descartes falou, vamos fragmentar o corpo para a gente olhar o corpo de uma forma mais objetiva, os alienistas pegaram um pedacinho deles, que foi a mente. E aí, dentro dessa cultura desses alienistas, eles começaram a trazer uma perspectiva de um tratamento moral. Os alienistas, eles passavam a compreender que a doença mental era uma doença de origem moral. Então, quando eles começavam a segregar essas pessoas, eles queriam tratar elas com tratamentos morais, né? Então, isso já vem trazendo um pouquinho da nossa compreensão natural de que o que é diferente é errado, de o que é diferente é amoral, né? O que a gente compreende hoje vem do nosso passado, como eu sempre venho dizendo para vocês. Aí, Rebeca tá aí depondo a favor de um alienista, tá, gente? Então, já somos duas aqui, 2 depoimentos positivos aí para esse conto, tá? Vale a pena. Nesse período, gente, dos alienistas, também tem uma questão importante que mostra muito lá também no conto de Machado de Assis. Antes, lembra que eu falei para vocês que lá nas Santas Casas de Misericórdia nós tínhamos os espaços que eram voltados para a diferença? Agora, com essa medicina, com esse pensamento científico, eles falam assim, opa, peraí, o nosso público é diferente, galera. Então, eles começam a retirar a galera que eles veem que tem essas doenças mentais, essas doenças da mente, começam a tirar elas lá desse contexto asilar, que estava lá todo mundo junto e misturado, e começa a criar um cantinho específico, né? Um cantinho específico que vai permitir que eles comecem a fazer os experimentos, né, com esse tratamento moral. Então, gente, lá realmente, quando eu falo que era um tratamento moral, era realmente de controle de hábitos, de controle de costumes mesmo, né, de uma pasteurização social. Então, eles compreendem naquele período que o louco era uma pessoa que tinha uma doença porque ele tinha um desvio moral. Então, nós temos ali nesse contexto ali do século XVIII, né? Mas já nesse século XVIII, independente se o tratamento moral é ou não errado, nós já vemos que nós temos agora um interesse nas doenças da mente. E ali no século 18/19, nós vimos também essa evolução desse pensamento, até que no século 20, a gente percebe que esse pensamento ele começa a ganhar um novo contorno, né? Lá no século 20, gente, nós temos uma medicina que está cada vez mais avançada a tal ponto que começa a surgir aí o advento da psicofarmacologia. Nós precisamos também pensar nesse contexto do século 20, pós-revolução industrial, né? Onde a gente já vê que as pessoas elas precisam ser educadas para o trabalho. Nós vemos um advento de um capitalismo mais organizado, mais estruturado. Então, nós vemos toda uma organização social que, de repente, começa a olhar para as questões numa perspectiva de lucro, né?
E a indústria farmacêutica, gente, ela surge nessa perspectiva de lucro, né? Então, quando a gente olha para o nosso passado, nós vemos os boticários, né? Que iam lá, que catavam as plantinhas, que faziam aquelas misturas, que não era um grande império, mas que no século XX começa a surgir esse pilar desse grande império dentro da indústria farmacêutica, porque isso gera muito lucro. A doença mental, gente, ela é uma questão muito interessante quando a gente pensa numa perspectiva de lucro da indústria farmacêutica, assim como várias outras doenças crônicas não curáveis, né? São doenças, gente, que vão ser anos e anos e anos de tratamento. Então, nós vemos uma indústria farmacêutica que começa a tomar isso dos boticários, né? A gente vai entender um pouquinho melhor isso quando a gente falar do nosso módulo de álcool e drogas, mas nós vemos uma indústria que começa a puxar para ela aquilo que vai gerar lucro, começa a desenvolver a partir dessa medicina crescente, dessa maquinaria realmente biomédica crescente, a gente vê esse advento dessa medicina cada vez mais avançada e cada vez mais instrumentalizada, né? Além disso, gente, além da indústria farmacêutica, a gente também vê o início dessa indústria robótica que vem trazer novas perspectivas para o cuidado em saúde a partir desses equipamentos. Então, lá no século XX, a gente vê o advento de um tratamento muito grande, que é hoje, no nosso contexto atual, chamado de eletroconvulsoterapia, que é o eletrochoque, né? Aonde compreende-se que, aplicando-se uma voltagem aqui perto do lobo temporal, aplicando-se essa voltagem, vai tipo dar uma resetada. Quando vocês estudarem lá na emergência, vocês vão entender que existe uma cardioversão, que é mais ou menos isso. Eles dão um choque muito forte nesse cérebro para as atividades elétricas do cérebro cessarem e depois começarem novamente. Porém, isso era feito sem anestesia, isso era feito à força, desrespeitando a autonomia desse paciente e sem ter um mínimo de conhecimento sobre aonde essa tal dessa eletroconvulsoterapia tinha de fato benefícios específicos. Então, lá no século XX, gente, a gente vê essa segregação dos loucos tomando um novo contorno, né? Os loucos agora, eles passam a ser objeto de lucro. Eles passam a ser interesses de uma medicina cada vez mais voltado para os objetivos do capital. Então, nesse contexto dos manicômios do século XX, nós vemos os eletrochoques sendo realizados como uma das principais estratégias terapêuticas, junto também com a psicofarmacologia, que a gente vai ver que hoje ainda nós temos uma psicofarmacologia extremamente fragmentada, né? Extremamente perigosa, cheia de efeitos adversos. Então, se hoje já é ruim, na época era infinitamente pior. E nós vemos pessoas que já não eram cuidadas mais na perspectiva de um tratamento moral. Era segregação, era prisão. Então, surge no contexto do século XX o que um filósofo muito, muito importante chamado Goffman, ele chama, né, que são esse contexto asilar onde se institui a instituição total. A instituição total seria esse espaço onde se tem um completo controle de corpos, né? Para aqueles que gostarem de filosofia, não sei aí, já vi que temos formações diversas, mas para aqueles que gostarem de filosofia, nós temos um livro muito importante do filósofo Michel Foucault, que vai tratar realmente dessas questões, tá? O livro se chama Vigiar e Punir, que vai falar dessa questão desse controle de corpos a partir desse contexto dessa instituição total. Então, nós vemos pessoas que são
totalmente controladas, pessoas que são afastadas de suas famílias, que são submetidas a tratamentos desumanos, de uma medicina que está testando ainda muita coisa, que está testando em corpos. Então, nesse contexto do século XX, início do século XX, nós não tínhamos a ética em pesquisa que nós temos hoje, então a gente via que essas pessoas, elas eram sujeitas realmente a pesquisas científicas sem um mínimo de crivo, sem um mínimo de critério. Nós víamos também contextos de um cuidado que não olhava para as outras questões do corpo, então eram pessoas que não tinham assistência às suas outras questões de saúde, que morriam assim, pra caramba, gente. Familiar nem ficava sabendo, eram pessoas que morriam em situações insalubres, que eram enterradas nos porões dos próprios hospitais psiquiátricos pelos próprios pacientes. Então, assim, são terrores que não há nem como eu conversar com vocês sobre isso, né? É importante sempre, quando a gente pensa nesses terrores, que a gente ouça as próprias pessoas que vivenciaram esses terrores falando. Foi aí que a gente iniciou a nossa etapa, né? Que foi aí que a gente começou a nossa etapa com a professora pedindo para vocês pararem tudo que vocês estavam fazendo para vocês assistirem ao documentário O Holocausto Brasileiro. Conseguiram me ouvir até aqui, gente? Sem falar que era alternativa para tratar casos de psicopatologias, o que era bem errado, mas era utilizado em todos os pacientes, mesmo aqueles que não possuíam nenhuma doença mental. Sim, porque ainda existia, Rebeca, uma questão remanescente lá do passado, né? Porque as pessoas que eram vistas como os desajeitados, como os rebeldes, como os violentos, eram as pessoas que eram vistas como os loucos. Então, é a partir dessa compreensão que a gente vem construindo aqui, professora Evelyn, dando uma de professora enfermeira chata de história, né? Mas é por isso que eu venho aqui trazendo esse pequeno apanhado histórico, que foi muito breve, mas para a gente entender que a gente não parte da nossa etapa 1, de onde eu comecei a contar para vocês, lá da década de 70, onde vem se questionando o modelo das internações psiquiátricas, que isso não vem à toa, né? Isso não surge do nada de uma pessoa que quer ser muito certinha e que foi lá questionar, né? Não foi. A gente vê que existe todo um contexto muito grave de violação de direitos humanos para essas pessoas que eram isoladas em nome de um cuidado. Então, isso, gente, lembra que eu falei lá na ética para vocês que aquilo que a gente via em ética entrava aqui na nossa disciplina? Eu tenho tido, gente, um cuidado de trazer esse contínuo de disciplinas que conversam entre si para que vocês consigam enxergar a aplicabilidade do que a gente está vendo. Então, lá na ética, quando vocês falaram da Lei 10.216, quando a gente conversou sobre a questão do isolar para tratar, no conter no leito para tratar e quais eram as questões éticas envolvidas nisso, isso já estava preparando vocês para entrar em contato com esse contexto histórico que nós estamos vendo na nossa primeira etapa, né? Esqueci de contar para vocês um outro tratamento que era muito comum, né? A gente via a questão da psicofarmacologia, do isolamento, da eletroconvulsoterapia, e nós tínhamos a lobotomia, né? Então, tinha-se a compreensão que fazer cirurgia retirando uma parte do cérebro podia impactar. E realmente impactava, gente. O nosso comportamento, de uma maneira geral, ele está diretamente relacionado a, sobretudo, duas porções específicas do nosso cérebro, né? Que é o nosso lobo frontal e nosso sistema límbico, né? Que está relacionado ali ao nosso hipocampo. Se a gente retira o nosso lobo frontal, gente, é claro que a gente não vai ter mais um comportamento considerado inadequado. Porque a gente não vai ter mais comportamento nenhum. Né? Então, lá naquele contexto, a gente via pessoas que tinham parte do seu cérebro retirado e que elas deixavam de viver. Elas perdiam a sua humanidade. Porque o que nos torna humanos, gente, é a nossa capacidade de se comunicar, é a nossa memória, são os nossos sentimentos, são a nossa capacidade de interagir com o mundo.
E isso é possível, sobretudo, graças ao nosso lobo frontal. Se a gente tira o nosso lobo frontal, gente, a gente deixa de ser humano, né? Então, quando a gente via, nesse contexto dessa lobotomia, a gente via pessoas que, em nome de um tratamento, elas eram privadas da sua condição primordial, gente, que é a humanidade, né? Elas perdiam o direito de serem humanas. Independente de como elas eram humanas, elas perdiam esse direito primordial, que era o direito à humanidade, né? Mas quando a gente pensa em todos esses tratamentos, a gente realmente pensa nesse avanço da medicina. E a gente vê como esse avanço da medicina, ele começa a vir atrelado realmente a um avanço tecnológico, a um avanço capitalista, e como que isso, às vezes, num contexto moral da época, isso parecia não estar tão claro, que podia fazer tudo com essas pessoas. Por quê? Imagine fazer isso com uma criancinha, gente. Vamos pegar uma criancinha fofinha e vamos testar a eletroconvulsoterapia. Vocês acham que mesmo lá no século XX, as pessoas deixariam testar isso em crianças? Vamos pegar as nossas grávidas, gente, as nossas grávidas que estão trazendo pessoas para o mundo. A gente vai deixar, gente, arrancar um pedaço fora do cérebro da grávida? Ah, vamos falar, né, do nosso pai de família, aquele homem trabalhador. Vamos pegar esse pai de família super ativo na sociedade e botar, testar um medicamento que pode sequelar ele e trazer vários efeitos adversos. Nem naquela época isso parecia moral. Mas naquela época parecia moral fazer isso com os loucos. Por quê? Porque naquela época compreendiam-se que elas eram pessoas de segunda categoria. Tá claro? Alguma questão, gente, assim que surgiu com relação a esses pensamentos todos que eu trouxe? Não? Ótimo, gente. Então a gente vê aqui, quando a gente vai observando a nossa história, a história da psiquiatria que chegou até aqui, a gente vê muito claramente aquilo que a professora Ivani falou da questão da ética e da moral, lembra? Que existem algumas coisas que parece ser ético. Então, parecia ser ético desde o início da humanidade que a gente tinha que buscar estratégias de cuidado à saúde. Mas, ao mesmo tempo, parecia moral a gente achar que existiam cidadãos de segunda categoria que mereciam tratamentos de segunda categoria e que poderiam ser cobaias e que poderiam ser tratadas, asiladas em nome dessa ciência. Então, eu acho que quando a gente observa um pouquinho a história da psiquiatria, a gente consegue ver com muita clareza aqueles conceitos que vocês viram, tanto na disciplina de ética em saúde, quanto na disciplina de ética aplicada à enfermagem, né? Vocês concordam comigo aí ou há alguma discordância com relação a essa questão moral? Não? Bem, galerinha, então, a partir dessa compreensão, a gente vê surgir o movimento da luta antimanicomial, que vem questionando como esse tratamento dentro dos manicômios eles eram feitos, né? E a partir deste... Peraí. E a partir desse movimento da luta antimanicomial, que era formado por profissionais e por familiares, sobretudo, a gente vê uma parceriazinha, né? Quando a gente está falando de direitos sociais, de direitos humanos, a gente vê lá naquela época as pessoas falando sobre a necessidade da Constituição, né? Esse fim da ditadura e esse movimento constituinte. Então, a gente vê o movimento da luta social, da luta antimanicomial, associado ao movimento da reforma sanitária. E foi ali, no movimento constituinte, quando a gente compreende que o SUS é um direito de todos e um dever do Estado, que a luta antimanicomial fala: opa, galera, se é direito de todos, é direito dos doidos também, então vamos cuidar dos doidos, a hora é agora. Então, a gente vê dentro da década de 90 um movimento antimanicomial ganhando muito pulso.
em um movimento de uma luta antimanicomial, onde vários profissionais começam a fazer várias iniciativas independentes para provar que é possível fazer tratamento em saúde mental na comunidade. É possível pensar em uma nova forma de tratar. Então lá a gente vê na nossa década de 90 nascendo os primeiros CAPs, né, gente? A gente vê esses profissionais que começam a falar, olha, tá vendo tal transtorno aqui? Esse transtorno aqui na comunidade ganha com isso, ganha com isso, ganha com isso. Existem outras formas de tratar. Então, foi a partir disso que lá no início dos anos 2000, nós vimos a aprovação da nossa Lei 10.216. Porém, galera, é muito importante. Lá na nossa apostila, eu comentei para vocês, né, que o projeto de lei que Paulo Delgado fez no início da década de 90 passou por muitas modificações até o texto que foi aprovado no início dos anos 2000. E o ponto crucial, galera, crucial dessa lei que houve de mudança foi que retiraram do texto da lei para ser aprovado a extinção progressiva desses hospitais psiquiátricos. Por quê, galera? Hospital psiquiátrico dá muito dinheiro. Hospital psiquiátrico, gente, é o antro da psicofarmacologia. O hospital psiquiátrico, ele é o antro da medicina, né? Quando a gente vai, vou falar no contexto brasiliense, né? Enquanto a gente vai no hospital psiquiátrico e a gente vê para tantos pacientes lá, a gente vê 8 técnicos de enfermagem e 2 enfermeiros, para um hospital inteiro, nós vemos 14, 16, 18 psiquiatras. Quando a gente vai para um CAPS, galera, a situação ela muda completamente de figura. Quando a gente vai para um contexto de um serviço de base comunitária que considera o indivíduo na sua integralidade biopsicossocial e agora numa perspectiva mais nova também ambiental e espiritual, a gente vê que no mesmo CAPS, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, eles caminham numa mesma proporção, tá? Então, a gente vê uma equipe médica que é o mesmo tanto de uma equipe de enfermagem, que é o mesmo tanto de uma equipe de psicólogos, porque dentro de um contexto de um CAPS, a gente compreende que não adianta só tratar com a medicação. Por quê, professora? Aí nós vamos aguardar os episódios do próximo capítulo, tá? A etapa 2 está quase pronta, a professora trabalhou com muito carinho, tá, pessoal? Então, quando a gente for tratar nas próximas etapas, vocês vão ver que a professora Evelyn, ela trouxe uma construção de um conhecimento em saúde mental que vai permitir que vocês conheçam uma coisa de uma forma bem ampla, tá? Então, vocês vão começar a conhecer os transtornos, os principais transtornos mentais. Vocês vão entender o que é o transtorno, vocês vão entender o que é a sintomatologia, mas vocês vão entender, gente, como se dá o sofrimento de cada transtorno, né? Não é só porque tem uma coisa no cérebro acontecendo, mas é uma coisa no cérebro que vai gerar um perfil sintomatológico que, em contato com esse social, vai gerar um sofrimento. Então, a partir dessa compreensão, nós vamos entender a doença, mas nós vamos entender quais são algumas possibilidades de tratamento, tá? Lá no nosso fórum dessa etapa, vocês devem ter visto que eu trouxe para vocês a perspectiva do acompanhamento terapêutico, né? O acompanhamento terapêutico, gente, ele é um dispositivo de cuidado muito atual, tá? E tem apresentado, assim, resultados incríveis. Eu trouxe o contexto, já nessa primeira etapa, que vocês ainda estão verdinhos na saúde mental, eu já trouxe o contexto do acompanhamento terapêutico para vocês começarem a compreender o que é a enfermagem na saúde mental, tá? Então, compreender, gente, o que é a enfermagem dentro da saúde mental é o que eu gostaria
hoje a gente fez esse apanhado histórico para entrar nesse tema, que é um tema muito importante. Professora Evany vem de um contexto de uma formação de uma residência, né? Dentro do contexto de uma residência, para aqueles que tiverem interesse em galgar aí o nível superior na área da saúde, nós temos a residência, que é uma especialização em serviço. Então, é uma especialização onde a gente trabalha e a gente estuda dentro daquele determinada área de conhecimento, né? A gente trabalha 60 horas semanais dentro dessa área de conhecimento e a minha residência foi dentro da área de saúde mental. Dentro desse meu contexto de residência de saúde mental, gente, eu fazia parte de um programa de residência multiprofissional. O que é que isso significa? Isso significa que o meu programa de residência tinha 2 vagas para enfermeiro, 6 vagas para psicólogo, 6 vagas para assistente social, 2 para terapeuta, enfim. Eram vários profissionais que trabalhavam juntos. Todos profissionais já formados e já graduados, galgando esse título de pós-graduação, né? Dentro desse nosso contexto da residência multiprofissional em saúde mental, a nossa construção de conhecimentos, ela se dava em 2 eixos muito interessantes, conhecimentos teóricos, tá? Nós tínhamos o que nós chamávamos de eixo transversal e o eixo específico. O eixo específico era feito com os enfermeiros, né? Era o preceptor, que era o enfermeiro do hospital, que acompanhava a gente fazia uma estratégia educacional falando de particularidades do trabalho da enfermagem, mas nós tínhamos também o eixo transversal. E dentro desse eixo transversal, nós debatíamos temas tangentes à psiquiatria, tangentes à saúde mental, que estavam em comum com a atuação de todas as áreas. A gente vai entender um pouquinho melhor isso lá no final da nossa disciplina. Mas por que eu estou trazendo isso agora, no início da nossa disciplina? Porque, gente, era muito doloroso ser enfermeira neste contexto. Por quê, professora Evany? Que coisa horrível, né? O que acontece, gente? Quando a gente faz a residência, a gente perpassa por vários serviços. E dentro dos meus 2 anos de residência, eu trabalhei em 3 setores específicos. Eu trabalhei num CAPS AD3, né? Vocês vão ver lá que o CAPS 3 é um CAPS que tem leitos de internação. O CAPS AD3, ele era um CAPS voltado para a população que tinha necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, e tinha as internações que eram voltadas para manejo de síndromes de abstinência, de intoxicações e abstinência e intoxicação leves. Então, atuei lá durante algum tempo. Depois eu fui para o hospital psiquiátrico, né? Aqui em Brasília nós temos um hospital psiquiátrico, nós temos um manicômio, que é o Hospital São Vicente de Paulo. E no meu último campo, eu trabalhava num CAPS 2 geral, que era um CAPS que era voltado para o público que tinha transtornos mentais. Então, a minha primeira vivência, gente, na residência foi maravilhosa. Porque nós tínhamos uma equipe multi que caminhava para o Inter, eram profissionais que se comunicavam e que juntos faziam um trabalho único. E era um local em que eu senti orgulho de ser enfermeira dentro de uma equipe. Mas quando eu passei para o hospital psiquiátrico, gente, eu entendi de uma forma muito dolorosa que, num contexto de saúde mental, onde nós ainda temos as instituições asilares, né? O enfermeiro, ele carrega a porta do manicômio. A porta não, a chave, né? O enfermeiro carrega a chave do manicômio. Porque quando a gente vê todas essas atrocidades acontecendo, atrocidades que hoje ainda acontecem em grande proporção, né? Hoje nós não temos mais eletroconvulsoterapia. E há controvérsias. A gente vai trabalhar no bloco de depressão. Mas, de uma maneira geral, a eletroconvulsoterapia, o eletrochoque, ele não acontece mais daquela forma que a gente vê nos filmes. Mas a gente ainda vê pessoas violentadas,
pessoas sem o mínimo de cuidado de higiene, pessoas que não têm os mínimos de cuidado de saúde, pessoas falecendo dentro dos contextos do manicômio por questões diversas, porque é uma equipe de saúde que não cuida dessas pessoas, que tranca e não cuida. Então, quando eu entrei dentro de um contexto de um hospital psiquiátrico, eu senti vergonha de ser enfermagem. Por quê? O que acontece no hospital psiquiátrico? O médico, ele passa a visita de manhã e aí ele fala: tal medicação vai continuar aí. Quem decide por conter, quem não cuida, quem faz aquelas pessoas ficarem presas é a enfermagem. Tá, gente? É muito triste jogar essa realidade nua e crua para vocês, mas é isso. Tanto que dentro do hospital psiquiátrico, a equipe multi, ela também trabalhava. Mas a equipe multi, ela criava estratégias, tirava as pessoas de dentro da ala para fazer as outras coisas. Mas quem brigava que eles tinham que ficar lá dentro, que eles tinham que ficar contidos, que aplicavam medicações em doses alarmantes para fazer uma contenção química, era a enfermagem. Então, a gente precisa pensar que quando a gente trabalha em saúde mental, a gente precisa transcender o nosso espaço de formação para que a gente não se torne carcereiro. A enfermagem dentro do hospital psiquiátrica é carcereira, tá? Isso é muito difícil de lidar quando você compreende o mundão que tem lá fora. É muito triste você estar dentro de um hospital psiquiátrico, vendo aquelas violações de violência quando você já trabalhou no contexto de um CAPS 3, onde você via as coisas funcionando de uma forma perfeita, em que as pessoas elas não precisavam ser internadas em hospitais psiquiátricos. Pessoas que eram assistidas nas suas necessidades de tal forma que elas tinham seus direitos garantidos. E quando eu falo de direitos garantidos, gente, as pessoas elas têm uma grande dificuldade, né? A gente tem um entendimento muito inadequado das pessoas da saúde que trabalham com direitos humanos, como se as pessoas que trabalham dentro dessas áreas, elas passem a mão na cabeça das pessoas. E não é isso. Eu, quando eu trabalhava no CAPS AD13, eu fazia um AT, um acompanhamento terapêutico, que vocês estão conhecendo nesse fórum. Eu fazia AT com uma pessoa que tinha problemas decorrentes de álcool e outras drogas, que era foragido. Ele era foragido do tráfico da polícia de Aparecida de Goiânia. Então, eu, enquanto profissional que entendia, que respeitava aquele sujeito, dentro de todas as suas dimensões, foi eu, Evane, profissional antimanicomial, que fiz a articulação com o serviço social lá de Aparecida de Goiânia, que trabalhei com esse usuário e que eu, Evane, coloquei esse usuário dentro da combinha da Secretaria de Saúde para se entregar na polícia, né? Então, quando a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de olhar para essas várias questões, de compreender esse indivíduo na sua totalidade, coisa que não é feito no manicômio, porque no manicômio só olha para a química, só olha para o cérebro, só vê se é a dopamina, se é a noradrenalina ou se é a serotonina que não está funcionando, né? Então, a gente precisa ampliar o nosso cuidado, ampliar a nossa visão de enfermagem para que a gente não se reduza a carcereiros e para que a gente não continue olhando para o profissional de saúde mental da enfermagem e falando que esse profissional é a pessoa que contém, é a pessoa que faz esse serviço sujo e pavoroso que outrora era a única estratégia que existe. Dentro disso que eu trouxe, ficou alguma angústia, alguma inquietação? Deu para ouvir? Ok. Por que, gente, que isso se relaciona? Por que eu trouxe isso enquanto uma primeira conversa aqui na nossa disciplina de saúde mental? Porque na nossa disciplina de saúde mental, como eu disse para vocês, eu construí a nossa disciplina de forma a gente olhar o indivíduo na sua inteireza. Quando a gente vai lá para os
para as outras disciplinas, vocês vão enxergar uma enfermagem, que é uma enfermagem que vai medicar, uma enfermagem que vai estar preocupada com sinais vitais, uma enfermagem que vai pensar em cuidados de higiene, né? Uma enfermagem que vai pensar até nessa comunicação. Mas é um contexto de uma enfermagem que muito pouco se relaciona com a enfermagem que é feita na saúde mental, né? Então, gente, o que vocês aprendem na saúde mental, vocês pouco aprendem nas outras disciplinas. A enfermagem na saúde mental, gente, ela é uma enfermagem muito específica. Assim como a enfermagem de cuidados paliativos, né? Eu acho que vocês... Sim, Juliana, uma enfermagem mais humanizada, espero que sim. Espero que vocês saiam daqui com uma visão humanizada de saúde mental. Mas, assim como os cuidados paliativos, a gente percebe que dentro da enfermagem ainda percebe-se que é uma enfermagem de segunda categoria. Que é uma enfermagem que não salva vidas. Olha lá a ética de novo, né, gente? Quando a gente compreende que é um profissional da enfermagem, que tem aquela obstinação terapêutica que a gente estudou lá em ética, a gente quer salvar vidas, a gente quer ver cirurgia, a gente quer entrar lá no SAMU. É isso, né, que a gente compreende enquanto enfermagem. Então, quando a gente vê uma enfermagem cuidando de doido, quando você vê uma enfermagem cuidando de drogado, quando você vê uma enfermagem cuidando de moribundo, você fala, hein? Essa enfermagem aí, sei não. Esse é um pensamento, gente, que eu estou trazendo para vocês porque isso é uma questão que os pesquisadores dentro da enfermagem em saúde mental vêm debatendo, né? Vêm debatendo no sentido de falar, olha, enfermagem em saúde mental não é manicômio. O que vocês vão aprender aqui na saúde mental, vocês vão conseguir aplicar com muita serenidade nas outras áreas. Mas como a gente vai debater, gente, uma enfermagem que transcende da medicação, dar banho, fazer mudança de decúbito, se a gente não oferece um maior espaço dentro da graduação, né? Dentro do nosso contexto atual, EAD, é uma particularidade de vocês, a gente está tendo um pouco mais de igualdade na disciplina de enfermagem e saúde mental. Mas isso não é uma questão que se aplica ao ensino da enfermagem. Então, a gente vê profissionais da enfermagem que têm uma visão de enfermagem que é desse tamanico ainda, uma enfermagem que é muito limitada, porque são profissionais que não têm espaço para debater uma enfermagem para além do que está posto como óbvio. Que é isso que eu falei para vocês, é cuidar da parada, é UTI, enfim, cuidar lá do pós-operatório, né? Isso a gente compreende como enfermagem, isso todo mundo sabe que é enfermagem. Mas a enfermagem de saúde mental, se eu perguntar para vocês, gente, além de medicar, dar banho, cuidar de higiene, o que a enfermagem de saúde mental faz? Vocês arriscariam aí dizer? O que vocês acham? Me falem de estratégias terapêuticas que a enfermagem pode atuar na saúde mental. Se alguém souber de alguma, vai colocando aqui no nosso chat. Rebeca aqui falou que já tá amando saúde mental. Gente, já gostei disso. Ouve. Perfeito, Tatiana. Eu acho que você já começou com ponto-chave. Porque o tal do ouvir na saúde mental é uma competência que você trabalha em saúde mental, que você aprende às vezes na saúde mental, mas que você vai usar em todas as áreas da enfermagem. E a capacidade de ouvir na saúde mental, nossa, vai ser o diferencial, vai ser a cereja do bolo do profissional de enfermagem. Entre o profissional de enfermagem que simplesmente entra, instala o soro, ou o profissional de enfermagem que se ocupa daquela pessoa que está ali deitada naquele leito. Ouvir foi uma ótima lembrança. Alguém mais tem alguma ideia do que a enfermagem faz na saúde mental? Olhar com empatia para o paciente, seja na área mental ou não. Perfeito. Na área de saúde mental, a gente trabalha muito essa questão desse exercício da empatia,
Porque a gente está trabalhando com pessoas que naturalmente a gente não tem muita empatia, né, gente? Quando a gente vê uma pessoa doida na rua, eu tô falando doido porque eu tô falando de social, tá, gente? Tô falando de pensamento social, o momento é esse. Quando a gente vê uma pessoa doida na rua, o que a gente faz? A gente desvia o caminho. Quando a gente vê uma pessoa doida na nossa família, o que a gente quer? Interna. Eu não quero lidar com essa pessoa. Quando a gente vê uma pessoa drogada, prende. Malandro, vagabundo. Então, na área de saúde mental, o exercício da empatia, às vezes, ele tá muito forte. Essa competência, não é nem competência, a gente chama de atitude, né? Dentro do processo educativo, a gente chama isso de atitude. É um componente atitudinal que está muito forte dentro da saúde mental, porque na saúde mental vocês vão lidar com pessoas que não são muito amadas pela sociedade, né? Atenção, carinho. Então, assim, a professora Evelyn lá no CEP, quando eu não tô aqui, né, em AD com vocês, eu sou a professora de estágio em saúde mental lá no CEP, né? Lá no CEP, o nosso campo de estágio é um CAPS, álcool e outras drogas. E é muito natural que as pessoas cheguem no CAPS, álcool e outras drogas, primeiro, tendo horror de estar lá, então os alunos chegam mal-humorados, os alunos chegam lá de cara feia, olhando para os usuários do serviço com olhar torto, utilizando termos pejorativos, né? Mas é muito interessante, é muito gratificante realmente ver como que em 5 dias, gente, só 5 dias, é muito pouquinho tempo e os alunos reclamam muito. Mas mesmo em pouquinho tempo, enquanto em 5 dias o exercício de empatia com aquelas pessoas que são tão estigmatizadas e que a gente é ensinada a não gostar, transforma profissionais de enfermagem. Transforma profissionais de enfermagem não é para dizer, não, eu tô cheio de discípulos da saúde mental por aí. Porque não, né? Nos meus 2 anos aí de Secretaria de Educação, se eu tiver 5 alunos que simplesmente amam saúde mental, é muito. 5 alunos que falaram, professora, eu quero atuar na saúde mental, é muito. Mas são 5 alunos que eu tenho muito orgulho e que já estão fazendo a diferença aí no mercado, né? Mas, apesar de ser uma minoria que se identifica com a área de saúde mental, são alunos que vão para as outras áreas com uma visão maravilhosa de mundo, né? Rebeca falou aqui que é olhar além da doença, porque mesmo tendo um problema mental, a pessoa tem preferências, coisas que ela gosta de fazer, e trazer isso para o tratamento pode ajudar bastante. Rebeca introduziu aí as nossas próximas etapas, né? Quando a gente está falando de sair do contexto do manicômio e ir para o contexto da comunidade, a gente está falando em olhar para a pessoa, né? Professora Evelyn, né? Professora Evelyn tá aqui. Vamos pensar aqui na professora Evelyn. Gente, estudo de caso, vocês aí profissionais de enfermagem, vamos fazer um estudo de caso com a professora Evelyn. Professora Evelyn é uma mulher de 29 anos. Professora Evelyn, ela gosta muito de ler. Professora Evelyn adora um samba. Professora Evelyn adora dançar. Professora Evelyn é forrozeira e zuqueira, gente. Adoro dançar. Eu sou uma pessoa assim, eu sou vegetariana, então eu adoro sair varrendo Brasília em torno, em atrás de comidas vegetarianas gostosas e de café, gente. Professora Evelyn ama toda semana sentar na mesa de um café diferente e experimentar um café diferente. Professora Evelyn é apaixonada pelos alunos dela. Acho que eu nunca falei isso para vocês, mas não sou professora por acidente, eu sou professora por amor. E eu amo os meus alunos. Aí, Catarina, tá vendo? Gateiro, gente, já pensa. Esses gateiros aí tem um pé lá no vegetarianismo. Aí, professora Evelyn, a gente ama os alunos dela. A professora Evelyn ama todo dia de manhã ir lá pro CAPS, encontrar os meus meninos, conversar, brincar. O CAPS é um estágio um pouco diferente, porque é um espaço que a gente tem muito contato, a gente brinca muito. Então, tudo isso, gente, é muito importante para mim. Eu tenho 3 sobrinhos também, eu adoro os meus sobrinhos. E aí, de repente, vem o Covid e vem a pandemia. E aí, de repente, professora Evelyn se vê ansiosa, professora Evelyn se vê entristecida. E aí, gente, como é que a gente
gente vai tratar esse entristecimento da professora Evany? Chutem aí no chat de vocês. Bora. Gatinho, sim, gatinha é minha rede de apoio, tá, gente? A Beiju é minha rede de apoio. Boa. Que mais, gente? Como é que a gente cuida da professora Evany? Ligando a câmera, gente. Ligando a câmera. A professora Evany matar a saudade dos alunos. Também é uma boa forma de cuidar da professora Evany na quarentena. Conversar com a professora Evany, perfeito. Comunicar. Falar com a professora Evany aqui no chat, que a professora Evany tá carente de aluno. Que mais? Música, gente. Uma musiquinha. A professora Evany, todo mundo já percebeu que eu gosto de uma música. Perfeito, gente. Então, veja. Tudo isso que vocês acabaram de criar aqui, nesse chat, foi um cuidado individualizado. Vocês não pegaram uma coisa aleatória e falou assim, ó, professora Evelyn, isso aqui é o que tem que ser feito. Não. O que vocês fizeram? Vocês ouviram a professora Evelyn e vocês criaram um cuidado personalizado para ela. Né? Vocês pensaram, como é que eu vou cuidar da professora Evelyn? E quando acabar essa quarentena, qual é o cuidado da professora Evelyn? Vamos incentivar a professora Evelyn a ir no forró no domingo, a dançar o zouk da sexta. Vamos mandar a professora Evelyn lá numa cafeteria X, que tem um café gostoso, né? Isso, gente, é cuidado em comunidade. Quando a gente está pensando em cuidado em comunidade, a gente está pensando, às vezes, em uma pessoa que está em depressão porque perdeu o emprego. E aí, nesse sentido, você vê uma equipe de um CAPS, gente. Profissional de CAPS é ótimo, tá? Eu, Evany, nos tempos, eu trabalhei no CAPS de Samambaia de Taguatinga, né? No meu tempo de residência. E agora, como professora, eu trabalho no CAPS Sobradinho. Quando a gente está chegando, a gente está andando ali ao redor da comunidade, baile funk também pode ser, gente. Adoro. Bom demais dançar. Professora Evany, quando tá chegando ali no CAPS, gente, quando tá andando ali pela comunidade, eu tô andando e olhando tudo que tem em volta. Tá abrindo um potiguar, vai pegar currículo. Ah, tem aqui capoeira, aqui na comunidade. Ah, ali tem um teatro gratuito. Então, a gente trabalha em comunidade no sentido de fazer com que esse sofrimento ele seja visto de uma forma mais ampla. Então, se eu vejo que vai abrir, aconteceu lá em Sobradinho, por exemplo, né? Abriu o Potiguar Caldos. Se eu tô vendo que eles estão colocando lá que vão aceitar currículo pro Potiguar Caldos, e eu tô vendo que eu tenho um monte de paciente meu numa depressão lascada porque o paciente não arruma emprego, eu, profissional do CAPES, eu não vou ficar preocupada em dar medicação. Gente, já tô amando aqui, ó, só tô vendo aqui mandar chocolate de guarda-chuva. Como diria os meus cérebros alunos lá do passado, guarda-chuva Rocher, né? A gente aceita o carinho. Então, por exemplo, voltando, né, à questão do CAPS, a gente fazia, por exemplo, eu chamava e fazia uma oficina de confecção de currículos, né? Então, quando a gente via que tinham pessoas que precisavam de emprego, eu sentava com essas pessoas, né? Eu marcava horários e a gente sentava com um por um e cada uma dessas pessoas fazia o currículo, a gente imprimia os currículos e essa pessoa saía entregando. Numa perspectiva de acompanhamento terapêutico, por exemplo, que vocês estão estudando lá no fórum, se eu estivesse fazendo acompanhamento terapêutico com uma pessoa em depressão que precisa arrumar um emprego, eu, como profissional, ia calçar um tênis e andar com essa pessoa na comunidade, deixando o currículo na padaria, deixando o currículo no mercado, né? Então, gente, isso é trabalho em comunidade. Não adianta, gente, eu pegar uma pessoa que está em cárcere privado, psicótica, que está em cárcere privado, porque a família não consegue lidar com aquela pessoa. Chego lá na casa dela, a pessoa tá presa, tá enjaulada, que infelizmente eu já vi isso, já tive o terrível desprazer. Chegar na casa de uma pessoa, ver uma pessoa psicótica, esquizofrênica, enjaulada. E eu falo, opa, tem que cuidar dessa pessoa. Aí eu levo essa pessoa pro manicômio, dou um monte de medicação para ela e tiro ela do surto psicótico. Quando ela voltar para casa, a família é a mesma. A compreensão da família é a mesma.
A forma como a família dela compreende a doença é a mesma. A família vai continuar enjaulando. A família não vai levar ele para passear no parque. A família não vai chamar ele para almoçar com a família no domingo, né? Então, isso é cuidado em comunidade. Quando vocês veem lá na nossa etapa que eu falo, vai chegar em determinados momentos que a gente vai realmente precisar da intervenção em crise, vai precisar, gente. Eu não vou dizer que a pessoa nunca vai estar com uma alucinação, um delírio exacerbado. Ou eu não vou falar que uma pessoa, Beiju, você vai derrubar tudo aqui. Desculpe, gente, falha nossa. Eu não vou falar que uma pessoa que está com uma ideação suicida, eu vou largar ela para lá porque eu não posso prover um espaço protegido para ela. Não. Vão existir alguns momentos na vida dessa pessoa que tem doença mental que ela vai precisar de um espaço protegido porque ela está oferecendo risco para si e está oferecendo risco para o outro. Mas isso é pontual, gente. Isso é uma internação que coisa de 7 a 15 dias a gente trata. Não é mais a compreensão antiga que a gente tinha de hospital psiquiátrico, que porque a família não quer cuidar daquela pessoa, a família não sabe lidar, eu vou prender ela pro resto da vida. Esse não é um tratamento. A família não sabe cuidar, como eu posso fazer para ajudar essa família, né? Como que eu posso estar lá na casa daquela família, ajudando aquela família, para que aquela família dê conta daquele cuidado comunitário, né? Então, isso é fazer saúde mental. Vamos ver o que as meninas contribuíram. Juliana, eu faço esse papel com amigos e familiares, saio procurando formas de ajudar através de pesquisas de emprego, ajuda psicológica, ouvindo acho que vou trabalhar no CAPS. Vem com a gente, Juliana, pode vir que vai ser bem-vinda. Rebeca, eu moro bem próximo ao CAPS aqui de Samambaia. Acho muito bacana a estrutura, as pessoas que se tratam lá ficam muito à vontade. Sempre vejo sentados no banquinhos que tem em frente. Entrei lá uma vez para conhecer e achei os profissionais ótimos. Aparentemente, um bom lugar para fazer estágio. É o CAPS perto da UPA ou é o outro CAPS? Perto ali da loja do material de construção, Rebeca? Qual dos dois CAPS que é? Beiju? Cristo, meu Deus do céu. Rebeca, era a minha casa. Era lá que eu trabalhava, né? O CAPS. Álcool e outras drogas. Lá é um CAPS 3. Lá tem leitos de internação. É um ótimo lugar. Sou suspeita, né? Minha casa. Então, meninos, deu para vocês entenderem um pouquinho como é que é feito esse cuidado em comunidade? Entender um pouquinho do que é essa desinstitucionalização, que desinstitucionalizar e fechar os manicômios não significa deixar a pessoa e a família desassistido. Lembre-se do plano terapêutico da professora, sempre converse com a professora. Deu, né? Então, gente, é a partir dessa compreensão inicial que nós tivemos hoje, que a professora Evany, ela não vai apenas mostrar para vocês o Holocausto brasileiro. A professora Evany não vem aqui falando só das leis. A professora Evany não vai trazer essa coisa de que, olha, gente, essa questão de manicômio aí, a gente precisa pensar a respeito. Pensar a respeito como? Então, a partir de agora, nas nossas outras etapas, a gente vai olhar com muito amor para esses transtornos e a gente vai olhar com muito amor aí para as questões decorrentes de álcool e outras drogas, tá? Porque a partir disso, galerinha, a gente vai começar a pensar em estratégias, tá? Nessa etapa 1, eu apresentei para vocês o acompanhamento terapêutico. O acompanhamento terapêutico, gente, ele é uma possibilidade para quem gosta de enfermagem, aí ó, para Juliana, que falou que gosta de fazer essas coisas, é ótimo, é um ótimo campo de atuação para enfermagem, é um campo que é crescente. E para profissionais técnicos de enfermagem, cá entre nós, sendo capitalistas, falando bem baixinho, né? Mas é uma área muito rentável, tá, galera? Porque vocês recebem por sessão. E a sessão de um acompanhamento terapêutico, onde vocês ficam por volta de 1 hora e pouquinho com o paciente, isso está variando aí, a depender do nível de complexidade, está variando aí em torno de R$80 a R$150 a hora. Então,
possível para vocês, tá? Possível para vocês conheçam um pouquinho desse dispositivo. Lá na nossa aba de materiais complementares, eu deixei um link chamado Pedras, Flores e Outros Caminhos, que é um documentáriozinho muito gostoso de assistir, gente. Muito, muito gostoso mesmo. É mais curtinho, né? Aqui vai mostrar realmente um trabalho de um acompanhamento terapêutico de uma pessoa que está em situação de rua, tá? Para vocês entenderem um pouquinho sobre esse primeiro dispositivo de cuidado de base comunitária que a professora Evelyn está apresentando para os futuros profissionais de enfermagem. Lembrando que esse primeiro dispositivo que eu estou apresentando para vocês, que é o acompanhamento terapêutico, ele pode ser realizado com os mais diversos públicos, né? Eu estou apresentando ele para vocês aqui no contexto de saúde mental, mas ele é um dispositivo muito bacana, gente, muito bacana mesmo, para trabalhar com idosos. Ele é um dispositivo muito bacana para trabalhar com crianças que têm algum tipo de deficiência física, algum tipo de dificuldade de aprendizagem, né? É muito utilizado com as pessoas que estão no espectro autista. Então, é um dispositivo muito interessante para vocês conhecerem, começarem a ampliar um pouquinho da visão do que é a enfermagem. Tudo bem? Se não, pessoal, primeiras percepções. Do que vocês acharam dessa questão da desinstitucionalização? É possível, não é possível? O que vocês pensam de angústia? Traga um pouquinho da visão de vocês nesse momento, né? A disciplina de saúde mental, ela precisa ser dialogada. Para ela ser efetiva, esse diálogo, ele precisa acontecer. O que vocês acharam, gente? Desse contexto todo? Tô esperando porque eu tô torcendo para vocês estarem digitando. Oi, Biju! Alguém? Ninguém? Beijo tá um pouco perigosa. A gente tá um pouco agitada porque apareceu um mosquito aqui. Nada? Tá, galerinha. Penso que vocês vão se aventurando, vão refletindo aí durante a semana quais são as possibilidades, né, de cuidado. Olhe na comunidade de vocês, lá na apostila de vocês eu deixei um link dizendo onde tem, né, os serviços, os CAPs. Então tem uma curiosidade, né, de saber onde é que tem um CAPs na sua comunidade, né? Para onde vocês vão encaminhar se vocês não estiverem atuando na saúde mental e perceberem que alguém tem alguma demanda. Quais são os serviços que vocês têm consolidados dentro da saúde? O que é que vocês conhecem aí na comunidade de vocês que pode se configurar como um recurso terapêutico? Onde é que tem esporte de graça? Onde é que tem atividades de artesanato, de arte de graça, né? Pensem em tudo isso, gente. Comecem a mapear aí essa rede de vocês de dispositivos comunitários, tá? Porque é a partir disso que a gente vai começar a fazer a construção na nossa próxima etapa do que vai ser esse cuidado que vocês trouxeram vários nomes aí, né? Vocês trouxeram cuidado humanizado, cuidado empático, para a gente começar a pensar um pouquinho mais profundamente nas próximas semanas, tudo bem? No mais, eu acho que é isso, né? Hoje eu não vou ficar com vocês até às 20, compreendendo que eu deixei um vídeo maior para vocês assistirem, né? Que foi o Holocausto Brasileiro. Então, já que a gente tem que gastar aí o nosso pacote de dados, que a gente tem que gastar o nosso tempo aí, então a gente vai dar uma balanceadinha. A gente vai terminar hoje um pouquinho mais cedo,
para que vocês possam assistir aí ao documentário que eu sugeri ou aqueles que tiverem interesse, que queiram conhecer, para vocês assistirem o documentário mais curtinho, né? Que eu deixei lá na aba de materiais complementares, tá bom? Por último, gente, eu até falei para vocês sobre isso, então nós falamos de um contexto de saúde à la René Descartes, né? De um contexto de uma compreensão de uma saúde aonde a gente fragmentava. Quando a gente está falando de uma saúde mental contemporânea, galerinha, nós saímos desse filósofo que foi muito útil um dia, mas que hoje a gente precisa começar a superar. E a gente precisa pensar em um cuidado que seja amplo, um cuidado que se conecte. Que se conecte não só às partes de um corpo de um ser humano, mas o que essas partes conectadas formam em um todo esse que está conectado com a comunidade, que está conectado com a sua família. Então, aí, para aqueles que gostarem, nós temos dentro da saúde e da educação uma nova corrente de pensamentos que é muito importante, que vem baseando aí os estudos atuais deste filósofo, né? Se chama Edgar Morin, ele ainda está vivo, está produzindo, que é o filósofo do pensamento complexo, tá? Então, quando a gente fala de qualquer tipo de compreensão do processo de saúde e doença, a gente fala sobre teóricos, né? Teóricos em que a gente se fundamenta. Então, eu vou apresentando um pouquinho para vocês de quem são esses teóricos. Nós temos também aqui um grande teórico. Esse livrinho aqui, ele é um livro que, para quem fosse interessar pela área de saúde mental, é um livro de fácil entendimento, mas que ele é essencial, é quase uma literatura obrigatória para quem é da saúde mental e que trabalha um pouco sobre essa porção inicial da nossa disciplina, chamado Paulo Amarante. E esse livro aqui dele é maravilhoso, tá? Que é O Homem e a Serpente, que vai falar um pouquinho de como que é esse processo de desconstrução do manicômio, compreendendo que desconstruir o manicômio não é só ir lá e marretar a parede do manicômio. Desconstruir o manicômio é desconstruir o manicômio que existe dentro da gente, de achar que para cuidar a gente tem que isolar, que para cuidar a gente precisa reduzir o outro, tá? Então também é um livro lindíssimo. Posso sim, Tatiana. Sem nenhum problema. São livros essenciais, os dois, né? O Edgar Morin, ele é um pouquinho mais difícil. Então, para aqueles que se interessarem aí, se por acaso trabalharem também com educação e gostarem, vale a pena ver umas videoaulas antes para entender um pouquinho as chaves, porque ele é um pouco mais complexo. Mas O Homem e a Serpente aqui, vocês conseguem fazer uma leitura tranquilamente com um ótimo aproveitamento, porque ele não é de linguagem difícil, tá? Vou colocar assim. E na próxima etapa eu vou vir com novas sugestões bacanas. Catarina, foi você que falou de Nise da Silveira? Lá, muito tempo atrás, lá em Ética? Foi em Ética? Não lembro, professora. Eu acho que Ah, não Valéria. lembro. Pronto, foi Valéria. A Valéria trouxe uma sugestão lá na disciplina de ética que ela vai ser muito importante e muito valiosa na nossa próxima disciplina. Um filme maravilhoso, que quem vai falar dele, vai depor em favor dele, vai ser a própria Valéria na semana que vem, viu, Valéria? Bem, pessoal, então tá bom. Então, vou deixar vocês aí livres como passarinhos para poderem estudar, livres não manicomializados aí para vocês vivenciarem as diferenças no processo educativo de vocês. Então, se vocês quiserem estudar mais o que vocês já começaram, estudem. Se quiserem buscar novas referências. Então, vamos lá, gente. Vamos desmanicomializar aí o processo educativo. Tatiana tá falando que quer 3 horas de aula próxima semana. Seus colegas cortam minha garganta, viu, Tatiana? Corta minha garganta aí nesse processo. Mas, brincadeiras à parte, estou sempre aí disponível para aqueles que quiserem conversar mais a temática e quem sabe aí no futuro próximo eu não seja professora de estágio de vocês na área, né?
Bem, galera, então tá bom. Mais alguma coisa? Interessantíssima, gente. Não venha falar uma coisa dessas comigo, não, porque eu sou suspeita, né? Sou totalmente imparcial nesse processo. Maravilhosa. Mas teremos muito tempo. As próximas discussões vão ser ainda melhores, né? Porque nessa primeira discussão a gente trouxe um pouco de história, entendeu um pouquinho de onde parte, né, essa nova filosofia de cuidado dentro da saúde mental. Mas na próxima, agora a gente vai entrar mesmo nos dispositivos, nas doenças, nas drogas, né, nas substâncias psicoativas. Então vocês vão começar aí a viajar e entender um pouquinho sobre o que é a construção do plano terapêutico singular. Ok, galera? Ficamos combinados assim. Então, até semana que vem. Um beijinho para todos e até mais.